Oi, galera do Itinerário de Física, tudo bem com vocês? Vou começar essa aula com uma pergunta. Você já parou para pensar por que a Lua ela não escapa da, da órbita ao redor da Terra? Bom, se não houvesse a força da gravidade atraindo essa, esse astro, essa Lua, né, ela sairia ah, dessa órbita, né? Não teria por que ela continuar numa mesma órbita, né? Tem que ter uma força atraindo ela para o centro, né? Para ela continuar nesse movimento circular, certo? E essa força nós conhecemos ela muito bem, é a força da gravidade. Se a gente pensar na ótica de Newton, né? Porque a gente viu aí no começo desse semestre que Einstein já pensava de maneira diferente com relação à gravidade. Mas vamos aqui pensar sobre a visão de Newton, tá? E aí a gente vai pensar um pouquinho mais como que estudar um pouquinho mais essa força. Bom, e antes de falar sobre a força propriamente dita, assim, vamos pensar um pouco no contexto em que Newton contribuiu grandemente para a ciência. Ninguém faz nada sozinho, né? Nem Newton. E foi muito importante para que o Newton ele nos desse essa fórmula, foi muito importante as leis de Kepler, um cientista também dessa época. A gente vai estudar um pouquinho mais esse cientista tão importante também para a ciência, o Kepler, e vamos ver um pouquinho, vamos nos aprofundar nas suas leis. Mas, por conta destas, Newton conseguiu chegar numa formulação dessa força que atrai os corpos, tá? É importante você lembrar, você ter em mente que a força da gravidade, ela não acontece só no planeta Terra, tá? Em qualquer lugar onde tiver um corpo enfim, que tenha massa, haverá ali uma força da gravidade. O que seria então essa força da gravidade? Vamos pensar um exemplo mais clássico, talvez um exemplo que nos faz pensar que foi assim que aconteceu a formulação de Newton, né? Que é da história da maçã. Newton estava lá, sentado, e a maçã caiu, certo? Nós temos aí em questão dois corpos, a Terra e a maçã. A Terra atrai a maçã e a maçã atrai a Terra. Essa força de atração é chamada de força da gravidade. Então, em qualquer ambiente, em qualquer situação em que nós tivermos massas, que nós tivermos corpos, ali eles estarão sofrendo uma força de atração, certo? E se nós formos pensar, a terceira lei de Newton, a Terra faz uma ação, uma força com relação à maçã, e a maçã tem uma reação que também é de atrair a Terra. É claro que, levando em consideração a massa da Terra e a massa da maçã, nós vemos que a maçã não conseguirá causar um movimento na Terra, certo? Mas, por exemplo, quando a gente pensa entre Sol e Terra, a massa do Sol é muito maior que a massa da Terra. E aí nós vemos que, por conta disso, nós temos uma movimentação ao redor do Sol, certo? Bom, entendendo isso, nós então vamos analisar aí essa forma. A força gravitacional, então, é um produto, né? Produto, lembrando que produto é multiplicação, tá? É eu multiplicar a massa de um corpo pela massa do outro corpo. Percebam aí que eu tenho um M maiúsculo e um M minúsculo. Por que eu tenho essa anotação, tá? O M maiúsculo significa o corpo que tem maior massa. Então, por exemplo, no exemplo da maçã e da Terra, o M maiúsculo seria a massa da Terra e o M minúsculo seria a massa da maçã. O que seria essa distância, esse d ao quadrado? Esse d é a distância do centro
de massa de um corpo, do corpo em questão, até o centro de massa do outro corpo em questão. Tá vendo aí? Tem uma imagem, tem ali uma circunferência, um círculo, né, amarelo, pode ser representado ali o Sol, e tem a Terra. Você percebe que o D é a distância do centro desse círculo amarelo até o centro da Terra, certo? E essa é a distância. Bom, é interessante nessa fórmula aí. Ah, e tem um G, né? Esse G. O que é esse G? Esse G é a constante de gravitação universal. Perceba o quão pequena é essa constante. É 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Tá? É muito pequena essa constante. E aí, a gente analisando, é importante mais do que saber a fórmula, é saber o que ela significa, quais são as implicações, e a gente pensar um pouco, né? Ah, se nós pensarmos assim, ó, quanto maior a massa de um corpo, maior é a força de atração que esse corpo vai realizar sobre o outro, certo? Então, quanto maior é o M, quanto maior é a massa, maior é a força que esse corpo ele causa no outro corpo, certo? Bom, quanto maior é a distância entre os corpos, menor é essa força de atração, certo? Por quê? Porque se a gente pensar ali, nós estamos dividindo pela distância ao quadrado. Então, vamos supor que a sua distância seja 5 metros. Você vai estar dividindo por 25, na verdade. Então, quanto maior, se eu colocar 10, você vai estar dividindo por 100. Se eu colocar 20, você vai estar dividindo por 400. Então, perceba, quanto mais distante os corpos ficam um do outro, menor é a força de atração. Quanto mais próximo os corpos ficam um do outro, maior é a força de atração. Talvez para você associar, pensa naquela pessoa que você gosta. Quanto mais perto dela você está, maior a força de atração entre vocês. Quanto mais longe vocês estão, menor a força de atração entre vocês, certo? Então, gente, é isso, tá? A gente se aprofundou um pouco nessa força da gravidade. Essa força da gravidade aí é chamada como lei, é tida como lei da gravitação de Newton, ou lei universal da gravitação, ok? Bom, agora é hora de praticar. Você vai lá na sua ficha 5, tá? Seu livro, tem intitulado aí Newton, a maçã e a gravidade. E o seu material ele sugere para você fazer um experimento, tá? Com materiais muito tranquilos para você encontrar em casa, tá? Então, qual vai ser a atividade? Você vai ler ali as instruções de como montar esse experimento, tá? E você vai gravar um videozinho, né, desse experimento e responder e completar a tabela que está, né, nessa ficha, ok? E aí você vai mandar a foto da tabela respondida juntamente com o vídeo desse experimento que você vai fazer, ok? Espero que a gente tenha aprofundado um pouco o nosso conhecimento nessa aula e nós nos encontramos na semana que vem. Tchau!